Para retratar o contexto da literatura brasileira na pós-modernidade, eu vou começar com uma anedota. Se você quer saber sobre meus quadros, disse o Andy Warhol para um repórter em 1967, por que você não fala com o Jerry? Ele pintou a maioria deles. E Jerry aqui é Gerard Malanga, um dos assistentes de Warhol contratado em função da sua habilidade com silkscreen e técnicas de impressão. E o próprio Warhol havia deixado de encostar em um pincel já nos anos 60. Seu trabalho se tornou de autenticador, entre aspas, de fotocópias icônicas, como se a tarefa do artista fosse aplicar sua sensibilidade para identificar os rostos mais adequados que povoariam jornais, galerias de arte e a mídia. Em idade avançada, Warhol mandou até fazer carimbos de borracha com a sua assinatura e distribuiu para os seus assistentes assinarem o que bem entendessem. Então, se a palavra de ordem Andy Warhol num quadro fazia uma montagem em silkscreen valer milhares de dólares, era o mundo da arte que tinha que se explicar. E nenhuma obra ilustra melhor a virada pós-moderna na história da arte do que Che Guevara, de 1968. A imagem do revolucionário latino-americano foi retirada de uma matéria de jornal que anunciava sua morte, e ela foi exposta pela primeira vez em meios comunistas italianos sem o conhecimento de Andy Warhol. E o que aconteceu? Esse Jerry Malanga não aguentava mais trabalhar para o Warhol e em agosto de 67 partiu para a Itália atrás de uma namorada. Em Roma, já sem dinheiro, ele forjou uma série de Warhols em uma exposição onde apresentou 50 serigrafias assinadas. Tudo foi vendido antes de a galeria abrir naquela noite, né? Foi um sucesso absoluto. E depois espalharam-se os boatos de que os seus quadros seriam falsificados. O Jerry foi autuado e enviou um telegrama desesperado para o Warhol dizendo o seguinte: se você não autenticar as obras, eu serei denunciado ao estilo italiano e jogado na prisão. E Warhol, que era uma figura intratável com seus funcionários, dessa vez salvou a pele do homem. Os quadros que ele nunca tinha visto seriam dele mesmo. Os italianos podiam ficar tranquilos. E segundo a historiadora Alice Sherwood, foi esse o momento de revelação para os dois e de virada na história do conceito estético da autenticidade. Aqui se descobre que importa mais o que um artista fala sobre sua obra do que como ele a produz. E o grande artista vira uma marca no capitalismo tardio e tal qual funcionará no mercado. Andy Warhol foi o artista mais bem pago da sua época. Aqui a gente tem Warhol como intérprete icônico e irônico também de um mundo onde a imagem declara sua vitória sobre o real. O que ele constatou sobre o mercado de arte nos anos 60 se estende para a mídia, para a política e para a literatura nas décadas seguintes. O conceito de pós-modernidade surge aqui como uma resposta a essa estranha época em que valores que serviram de sustentáculo para a civilização humana se tornam instáveis. A verdade, a coerência, a originalidade, mesmo a beleza, a justiça. E quando eu trago o Rubem Fonseca para esse contexto, para explicar um recorte da pós-modernidade na literatura brasileira, fica um alerta inicial. Andy Warhol e Rubem Fonseca não poderiam ser pessoas mais diferentes, embora em alguns casos a biografia dos dois coincida. Ambos nasceram nos anos 20, por exemplo. No início de 1963, o Warhol aluga seu primeiro estúdio, onde iniciará a pop art como um projeto que altera o design, altera a arte mundial. E é também o ano em que Fonseca escreve seu primeiro volume de contos, Os Prisioneiros. Os dois iniciam carreiras artísticas já na faixa dos 40 anos de idade, com uma maturidade e um distanciamento das modas do seu ofício, que talvez os tenham feito encarar o mundo das artes plásticas e da literatura com maior impessoalidade. O resultado é uma produção criativa marcada pela insistência na profunda despersonalização de sua época. Então, um deles, o Warhol, retratará instantâneos de celebridades da mesma feita que retratará latas de sopa de tomate. Ou seja, o artista nivela a figura humana que desde a Renascença voltava a assumir uma posição central no discurso das artes e a coloca na mesma categoria de produtos na prateleira de um mercado. E o Fonseca retratará também seres humanos que perambulam pela cidade do Rio de Janeiro como corpos sem alma, reagindo à violência urbana, a seus impulsos sexuais difusos e a discursos da mídia sem que haja qualquer coerência nas suas ações.
Essa ali seria a única forma de se fazer literatura como mimesis da realidade. E por fim, nenhum dos dois dava entrevista. A gente é forçado a deduzir seus programas estéticos interpretativamente, e será o que eu tentarei fazer através de uma breve exposição da obra que considero a mais experimental de Rubem Fonseca e a mais icônica da pós-modernidade na literatura brasileira, que é o volume de contos Lúcia Macartney. Falar de pós-modernidade não é igual falar de realismo ou de modernismo, porque nunca se tratou de um rótulo utilizado por artistas para justificar seus princípios criativos. É por isso que o pós-modernismo é um termo que eu evitarei ao máximo, né? Nunca se tratou de um ismo, como se fosse um movimento espontâneo defendendo uma causa. O realista no século XIX batia no peito ao declarar-se como realista, porque isso significava que ele tinha assumido uma missão de intérprete desapaixonado e cientificamente rigoroso da realidade. O realismo, como já disse Hermann Broch e Georg Lukács, advinha de uma demanda de racionalidade no mundo insano. Só que já a pós-modernidade é um estado de coisas, um estatuto do mundo dominado por mídias televisivas e digitais, pela transformação de ideias em mercadoria e associação de estilos de vida à dinâmica do consumo. Os pós-modernos são intérpretes desse momento de história que vai de meados de 1960 a 90 mais ou menos, e quase invariavelmente eles são críticos desse estado de coisas, não pessoas que celebram isso. A figura central aqui foi Jean Baudrillard, um sociólogo muito lido pelo Rubem Fonseca, por acaso, que por isso servirá como nosso melhor referencial teórico para questões de pós-modernidade. Segundo ele, em uma era pós-ideológica, os grandes conceitos metafísicos teriam perdido sua transcendência, de modo que assumiram um estatuto epistemológico reduzido. Então, a princípio, todos os conceitos que outrora coordenaram a esfera política e das artes mesmo, pensando no Warhol, passam a pairar numa neutralidade embaraçosa. É como se o velho mundo das ideias de Platão tivesse se tornado um grande supermercado de ideias, que são manipuladas pelas tendências mercadológicas e pela indústria do entretenimento. Isso deriva de uma porção de fatores. Tem a ver com uma reorientação da educação no pós-guerra para criar funcionários obedientes no mercado de trabalho. Tem a ver com a maturação de uma cultura do consumismo do século XX, onde o conhecimento de produtos acaba perfazendo uma parte enorme da socialização do ser humano desde a infância, de forma que não ocorria talvez no século capitalismo industrial. Hoje, crianças pequenas conhecem marcas de produtos e exigem essas marcas por terem absorvido todo um sistema de valores arquitetado pela indústria do marketing para torná-las consumidoras fiéis. E para o Jean Baudrillard, num livro chamado O Sistema dos Objetos, é um livro de 68, o consumo vira uma espécie de trabalho social, já que ele depende de treino, de performance, e que acaba sendo paralelo ao trabalho produtivo que a gente conhece, o trabalho que a gente faz segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Em obras posteriores a essa mencionada, o Jean Baudrillard desenvolve as implicações dessa nova humanidade treinada para servir ao sistema dos objetos, entre aspas. Ele fala da queda dos valores do humanismo, da destruição da transcendência da arte e da religião, também vira uma forma de mercadoria. O consequente embaralhamento das funções referenciais desses grandes valores também. A espetacularização das guerras modernas, sobretudo após a Guerra do Golfo. E fim da história, colapso dos projetos civilizacionais ou das grandes narrativas, como expressou Lyotard. Narrativas que antes coordenaram a história dos povos, etc., todos esses viraram debates que veicularam no mundo acadêmico e na esfera pública até meados de 1990 e afetaram diretamente a produção de literatura. Então, como no gênero da ficção científica, a derrota da humanidade sob as máquinas e os sistemas automatizados estaria declarada. Consequentemente, viver em grandes cidades seria viver imerso num universo de signos que acabam nos desorientando. Eles não nos servem mais como referencial e as pessoas ficam rendidas em um mundo cheio de signos e bugigangas. Enfim, estudar essas implicações do novo estatuto de mundo implica em ler o trabalho de vida inteira desse homem, Jean Baudrillard,
E não só o Fonseca foi um leitor atento de Baudrillard, como copiou um trecho de seus diários Cool Memories num conto chamado Viagem de Núpcias. Esse foi o trecho que eu pude identificar e talvez haja mais. Ele diz o seguinte: as cidades do mundo são concêntricas, isomórficas e sincrônicas. Só existe uma e você está sempre na mesma. Isso é do volume Histórias de Amor. Se a gente olha para o Cool Memories, volume 1, a citação é exata, sem aspas. É um plágio. Eu destaco esse trecho sobre o fenômeno da cidade contemporânea, pois, sobretudo, o fenômeno da grande cidade será central para entendermos representações do pós-moderno na literatura brasileira. E aqui eu já entro em Lucia McCartney, de 1967, talvez seja a obra mais representativa do estatuto de pós-modernidade na nossa literatura. O mundo de Fonseca não é só esse mundo interpretado sob as lentes do estruturalismo de Baudrillard. Não há nada ali sobre o mundo de signos, sistema de referências, que às vezes pode soar algo muito abstrato, pouco palpável, né? E não, Rubem Fonseca retrata a cidade do Rio de Janeiro nos anos de chumbo da ditadura militar, os mais violentos e mais corruptos, mas que se valeram de uma máquina de propaganda que mostrava um Brasil harmônico, progressivo e estável. Se trata, não por acaso, da mesma época em que a TV a cores acaba de chegar no Brasil e recebeu um investimento maciço do governo. A Rede Globo de televisão tinha sido fundada em 1965, questionando a hegemonia da Rede Tupi e ancorando o discurso televisivo brasileiro a tendências neoliberais internacionais. O Brasil é o país que passou pela década do movimento dos direitos civis, da revolução sexual e feminismo de segunda fase, além do pan-africanismo e revoluções africanas, sem a possibilidade de coordenação dos seus próprios movimentos sociais. Então, assim, a modernização da sociedade brasileira foi televisiva e ela foi sublimada. Suas tensões intestinas foram abafadas com puro espetáculo. Então, em O Cobrador, um conto de 1979, nós lemos o seguinte: fico na frente da televisão para aumentar meu ódio. Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, cobrar para ele aqui é tomar as coisas dos outros à força, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo o meu ódio volta. Eu fecho citação. É como se fizéssemos uma metapsicologia da sociedade brasileira, onde tanto a indignação quanto a libido de uma sociedade tivessem sido recalcadas. Essa é uma das chaves para lermos o retrato que o Fonseca faz do Brasil, sobretudo na sua obra inicial. E nem por isso o Fonseca deixa de ancorar suas personagens aos movimentos progressistas da época. No conto Correndo Atrás de Godfrey, o Stokely Carmichael dos Black Panthers é mencionado de forma críptica. E a citação exata é um pouco confusa, mas eu reproduzo ela aqui. Está acontecendo um diálogo entre duas pessoas, um homem e sua amante. E a mulher diz o seguinte: você é a favor de teologia negra? Ela me perguntou. Desliguei a televisão. Estávamos nus quando ela falou outra vez: is Carmichael here or in Conakry? Essa foi a mesma coisa no dia anterior. Mrs. Light me perguntara no banquete em Toronto. Eu fecho a citação. E eu atento para esse trechinho. Carmichael está aqui ou em Conakry? Que é uma frase deixada solta e sem resposta no meio dessa conversa. Então não se trata de um uso da referencialidade para explicar qualquer coisa. Muitas vezes os diálogos em Rubem Fonseca se assemelham mais a monólogos a dois, em que ninguém está ouvindo o ao outro, interessado minimamente no que o outro tem a dizer. Esse é um traço da literatura da pós-modernidade nos Estados Unidos e na Escócia também, pensando aqui no Bret Easton Ellis e no Irving Welsh. E o leitor de Fonseca pode ou não passar reto pelo fato de que Stokely Carmichael, um dos principais militantes do movimento Black Panthers, ao lado de Angela Davis e Huey P. Newton, tinha acabado de abrir mão da sua cidadania americana para virar um cidadão africano na Guiné-Conakry e desenvolver uma nova fase do pan-africanismo. Era a última novidade do movimento Black Panther e do comunismo dos Estados Unidos. Por algum motivo, Rubem Fonseca solta essas referências para que seus leitores possam ir atrás da informação ou não. E tudo isso, interessantemente, passou reto pela censura.
mas o sentido da referência morre aqui junto com demais signos soltos nas conversas. Para além dessas referências, impera um apolitismo descontente no seu universo ficcional. O mesmo apolitismo da ditadura militar, né, dos cidadãos da ditadura militar. Então há um descontentamento perante opressões presentes nas práticas do dia a dia, sem dúvida, que se revertem não em um posicionamento político, mas em explosões irracionais de violência. Jamais em agência política coordenada. Esse é o homem brasileiro às margens da pós-modernidade. Né, desenraizado de uma vida comunitária, geralmente de sua família, no caso do Fonseca. Há uma parcela de contos do Ben Fonseca que simplesmente descrevem atos de violência de pessoas que perderam as estribeiras e referenciais axiológicos. As suas possíveis origens psicanalíticas são só sugeridas pela narração, mas o que importa é a descrição da mente de uma pessoa que perdeu referenciais. Né, parece ser um tema central para ele. 2 desses contos tratam de um homem que sai de noite de carro para atropelar pessoas, como se fosse por esporte. Esse é o Passeio Noturno 1 e 2, no volume chamado Feliz Ano Novo. Em outro, idosos em um asilo se organizam para se rebelar e descontar as frustrações de suas vidas nos funcionários da instituição. Esse é 11 de maio, no volume O Cobrador. E por aí vai. A violência é sempre algo sintomático, como se fosse uma força da natureza excretora que afeta a vida brasileira em todas as suas facetas. E o mesmo ocorre no campo da sexualidade, que também a revolução sexual por aqui ocorreu de forma diluída em práticas populares. O primeiro conto que eu trato mais detidamente se chama Matéria do Sonho, que é um nome sugestivamente psicanalítico, em que um homem aparentemente jovem, embrutecido, sem educação formal, mas com sede por literatura, descreve sua experiência como um cuidador de idosos. De início ele menciona como ele é afeito a uma família abastada para a qual trabalha, mas eis que algo acontece. E notemos a incapacidade dele de explicar as ocorrências que alteram sua vida. Eu cito o trecho aqui. Era de tarde. O Dr. R, que é o filho do idoso que precisa de cuidados, nunca aparecia àquela hora. Eu me tranquei dentro do banheiro. Muito tempo depois, Dona Julieta, que é a cozinheira local, bateu na porta e eu perguntei, o doutor está aí? E ela disse, o doutor não veio hoje. Saí do banheiro e pedi minhas contas. Dona Julieta chorou. Seu Alberto, que é o idoso no caso, também. Eu também. Não estás feliz aqui? Perguntou Dona Julieta. Limpei minhas lágrimas e fui-me embora. Agora é que surge Gretchen. Fecho a citação e até aqui não há menções a qualquer Gretchen. Né? Por várias páginas a gente não vai mais voltar a ouvir esse nome. E a gente entende o que aconteceu para ele pedir as contas só muito depois. Nesse meio tempo ele se isola num quarto miserável de pensão que ele divide com 3 outros rapazes de fora da cidade. Ele para de comer e em uma profunda depressão espera pela morte na sua cama. E a cura, ou seja, a sua terapêutica, vem por esforços do pai do idoso, esse Dr. R, que descobre onde o rapaz mora e vem em seu socorro. Eu cito aqui de novo. Quando foi que você começou a se masturbar? Foi quando vim para o Rio de Janeiro. Você já teve relações sexuais com uma mulher? Não quero não, senhor, respondi. Ele me olhou com aquele olho cheio de olheiras e disse, você está falando a verdade. Depois ele andou pelo quarto e disse, primeiro, você vai trabalhar no meu escritório. Segundo, quando voltar de viagem, eu vou trazer a Gretchen. Fecha a citação. E essa Gretchen, pois bem, é uma boneca inflável que resolve o pavor que esse rapaz tem pela própria sexualidade. É um pavor que, inclusive, só lhe permite usar o termo masturbar em um discurso indireto, nas falas do doutor. E o doutor diz, Gretchen é uma transfiguração. Você foi virado pelo avesso e você agora é outra pessoa. O governo brasileiro deveria providenciar uma Gretchen para cada homem solitário como você por motivos sociais e ou psíquicos. Eu fecho a citação. Então há uma mescla de humor e tragédia. Até o linguajar empolado dele e ou psíquicos é patético aqui. Esse não é um conto sobre paternalismo de um homem esclarecido, o tal do Dr. R, sobre pobres diabos perdidos na vida que mal entendem seus instintos básicos. É muito mais do que isso. É um retrato de um camarada assolado pela ignorância das suas próprias pulsões, que cruza caminho com outras personagens muito diferentes, como a prostituta de 18 anos Lucia McCartney.
Ela dá título ao volume de contos e talvez seja uma das grandes personagens da literatura dessa época. E Lucy McCartney é uma homenagem aos Beatles e a valores da revolução sexual britânica e do Flower Power que chegava ao Brasil de forma muito diluída, e ela é o oposto do último narrador do conto mencionado. Ela é verborrágica a ponto de ser inviável reproduzir seus pensamentos palavra por palavra, onde o narrador opta por dispositivos que implodem o formato da ficção. Eu dou exemplos aqui muito gráficos de como isso funciona. O título, entre aspas duplas, é Diálogo Possível, entre parênteses, mas inventado, fecha aspas. Depois, Diálogo Verdadeiro, e tem um diagrama do diálogo abaixo, que funciona como uma arquitetura textual, segundo um teórico. Os diálogos em si, que estão em questão aqui, não importam. Eles não passam de rituais de interação entre prostitutas e seus clientes, e a mesma conversa de sempre que preenche a lacuna entre uma aventura sexual e outra de Lucy McCartney. Isso compete por um ritmo frenético que espelha a vida dessa personagem. E variantes desse dispositivo se dá no retrato de telefonemas e cartas. Essas aparecem sempre em itálico no texto. Diferentes mídias determinam o formato da diagramação do conto, de forma muito interessante. E por fim, a Lúcia é altamente imaginativa, de um jeito que quase mais ninguém nos contos do Fonseca é. As chamadas cenas subjetivas discorre como um diálogo teatral, contendo direções de palco até. Por exemplo, está acontecendo uma conversa e entra entre parênteses em itálico, René dá uma gargalhada, fecha parênteses e fim do itálico. E são somente expressões de desejos, anseios e pesadelos que estão em questão aqui. E também o absurdismo às vezes se mescla à narrativa, eu cito. O cliente tira a roupa e debaixo da camisa tem outra camisa, e debaixo da calça tem outra calça, e debaixo do sapato tem outro sapato. As roupas já estão batendo no teto. José Roberto continua tirando as roupas do corpo com uma rapidez cada vez maior e dizendo importantes coisas em alemão. Fecha a citação. E nesse conto temos um Rio de Janeiro dionisíaco, uma outra dimensão do seu universo ficcional que deixa entender certa celebração do caos da cidade. Eu deixo uma descrição do carnaval carioca. Um esporro desgraçado no baile. Tudo misturado. Puta, mãe de família, donzela, artista, estudante, ratazana de praia, filha de mamãe, comerciária, vedete, granfina, manicure. Ficamos em silêncio, olhando as calçadas cheias, do outro lado da rua, as luzes do cinema. Eu pensava, puta merda, eu gosto pra caralho dessa cidade. E fecha a citação. Lucy McCartney foi um best-seller, o primeiro do Rubem Fonseca, o primeiro a receber filmagens no plural, numa época em que escritores contemporâneos pouco convencionais dificilmente seriam agraciados pela grande mídia. E a fórmula experimentalismo do conto não se repete no próximo volume. De fato, em nenhum outro conto do Rubem Fonseca, que voltará a assumir um formato mais tradicional. E Rubem Fonseca tem sido frequentemente apontado como um escritor que inaugura a literatura urbana no Brasil. Isso eu menciono principalmente a Vera de Figueiredo, num artigo cuja fonte está aí na tela, e é uma afirmação que pode soar um pouco disparatada. Porque, é claro, o João do Rio, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo e tantos outros escreveram romances ou crônicas urbanas de grande importância muito antes. O argumento aqui é que até Rubem Fonseca, a literatura urbana brasileira era escrita em detrimento do mundo rural. E o Rubem Fonseca teria sido, eu cito, o primeiro escritor a escrever sobre a cidade sem achar que ela é uma destruição do homem ingênuo do interior que vem para cá. Fecha a citação. E de fato existe uma espécie de reverência constrangida à grande cidade da pós-modernidade. A maior de todas as criações do ser humano é a cidade, a gente lê em José, do Rubem Fonseca. Não é nenhuma celebração, nenhuma crise diagnosticada. A vida na cidade é a melhor expressão da reificação radical da pós-modernidade. O escritor que está situado nela não tem o que fazer senão servir-lhe de representação fragmentária de quadros que compõem a radical incoerência do urbano. Um dos poucos textos que passam na zona rural chama Viagem de Núpcias, está dentro do volume Histórias de Amor, e trata de um casal que vai para o campo em sua lua de mel. O noivo se depara com a noiva fazendo suas necessidades no meio do mato,
E isso estraga a vida conjugal dos dois. Né? A ideia é que existem dimensões da corporalidade humana que não devem ser acessadas. O homem citadino não consegue viver sem defesas naturais que a impessoalidade e isolamento da cidade o equipou. Enfim, voltando a Lucia McCartney, vimos personagens até então cujas vidas são dominadas por impulsos. Algumas personagens estão desprovidas de um código que as permita interpretar seus próprios impulsos por moralismo, por ignorância, ou talvez tudo isso junto. Outras se deixam guiar por seus impulsos e transitam pela cidade com maestria. E até então Rubem Fonseca trata de reificação, né, dessa coisificação da vida humana, de pessoas no ambiente urbano que perdem todo o senso de projetos, de construção de uma subjetividade em suas vidas automatizadas. E há um caso, porém, em que ele se alia ao diagnóstico do caos semiológico da pós-modernidade do qual fala o Baudrillard, quando ele retrata a atuação da polícia e dos aparatos do Estado. E aí a gente começa a se deparar com uma implosão semiorrágica da qual fala Baudrillard. Né? O mundo da burocracia estatal é o mundo do sistema dos objetos, que já não serve mais à espécie humana. Trata-se de um mundo absurdo de signos que ocupa os funcionários de governo para que eles tenham simplesmente algo para fazer. Eu queria falar rapidamente de um conto chamado Quarto Selo, Fragmento. O conto é uma ficção científica distópica que descreve a caçada de um esquadrão da morte high-tech. Os policiais transitam por um mundo codificado por abreviações, né, algumas remetentes à cultura do militarismo alemão, inclusive, como é o caso do acrônimo DPOSE, que significa Departamento de Polícia Secreta. Então, DPOSE. Isso remete à mania alemã de usar acrônimos para suas polícias também. Por exemplo, eles tinham a Gestapo, que era a Geheime Staatspolizei, Polícia Secreta do Estado. Hoje em dia eles têm a Kripo, que é a Kriminalpolizei, por aí vai. Já outras siglas são remetentes à construção do universo ficcional, como eu cito abaixo. Amor, me ama, amor, disse a mulher, pronunciando passionalmente a grande palavra do C-O. Amor, amor, disse o exterminador. E aparece entre parênteses CO, dois pontos, código de obscenidades, coleção de palavras de uso rigorosamente interdito, fecha parênteses. Esse é um momento da narrativa em que esse exterminador e a mulher estão tendo uma relação sexual e ela ousa falar a palavra amor, que nesse ambiente absurdo, distópico, é uma palavra proibida, é considerada uma palavra obscena. Então a gente vai entendendo o cenário caótico, né, extremamente rígido, que regulamenta aquela sociedade povoada por assassinos pagos pelo próprio Estado. Esse é o modo que o narrador usou para criar todo esse quadro de forma extremamente sucinta, sem ter que explicá-lo. E por fim, algumas siglas aparecem para fins de humor. O resultado é um texto extremamente codificado, como o trechinho que segue. O IPTMM tem observado uma crescente inquietação nas FUVAGs. É quase certo que o BBB se aproveitará disso, disse o GG. Daí começam as explicações, que IPTMM é o Instituto Pesquisador de Tendências Motivacionais da Massa, FUVAG significa Favela Urbana Vertical de Alto Gabarito, e anteriormente na narrativa, algumas páginas antes, o narrador pontuou que BBB significa Especialistas em Incêndios e Saques e que GG é Governador Geral. Então, traduzindo isso, o Instituto Pesquisador de Tendências tem observado uma crescente inquietações nas favelas. É quase certo que os especialistas em incêndios e saques se aproveitarão disso, disse o governador geral. Mas a gente é obrigado a decorar essas siglas desnecessárias que circulam como parte de um linguajar hermético das próprias forças policiais, mas que também remete à cultura dos gerentes de vendas e do mundo corporativo daquela época de introdução do neoliberalismo no Brasil. Então trata-se aqui de uma braquigrafia disfuncional. Os signos que povoam esse mundo não são marcas de produtos, mas siglas institucionais de uma burocracia de Estado feita para não ser compreendidas. Ela serve aos burocratas, não aos cidadãos. É a própria burocracia retroalimentando-se. E simultaneamente o Fonseca está imaginando um desdobramento futurista da cultura institucional da polícia carioca naquela época.
Ele a chama de DEPOSE, de forma muito provocativa, que, como mencionado, é um acrônimo para Departamento de Polícia Secreta, uma curiosa equivalência ao acrônimo exato da Polícia Secreta nazista. E desde o título do conto, ela assume ares de uma instituição de executores celestiais do Apocalipse bíblico. É como no quadro mítico do Apocalipse segundo São João, onde a figura da morte sentada no seu cavalo elimina um quarto da humanidade. Aqui também a gente tem um grupo exterminador abrindo o quarto selo. O exterminador, no caso, é um policial cuja missão é matar as altas autoridades e burocratas nunca expostos em público e a salvo dos esquadrões. Fecha aspas. Em demais contos do volume, como Manhã de Sol, a atuação da polícia como esquadrões que decidem a vida e a morte dos cidadãos se dá em tom realista. É o cotidiano do Rio de Janeiro da época. Mas aqui sua atuação perseguindo altos funcionários e políticos é matéria só para ficção científica. Eis uma interpretação possível de O Quarto Selo, fragmento, que serve de uma provocação aos aparatos de segurança do Rio de Janeiro, que a censura novamente nem entendeu. Fonseca escreveu durante 55 anos, majoritariamente contos. Os contos funcionam como quadros rápidos que podem ser conectados temática e estilisticamente. E juntos eles completam o que eu estou propondo como um quadro do Rio de Janeiro sobre um regime epistêmico da pós-modernidade. Os seus temas, a violência, a prostituição, a violência policial, ou as personagens singulares, como a Lucia McCartney e o Mandrake, acabam sendo a cola que os une e permite que nós, leitores, construamos continuidades. Tem um outro conto, que é o Caso de F.A., onde a gente observa um trabalho como uma função referencial típica a demais autores da pós-modernidade. E nele estreia Mandrake, um detetive imoral meio saída de um filme noir, meio saído de uma pornô chanchada, que voltará em diversas outras ocasiões em Fonseca. Interessantemente, a trama do conto constitui um desvio do gênero policial, que o Mandrake presta serviços para um cônsul ou um diplomata identificado como F.A. só. Embora ele haja ao lado da lei, para atingir seus objetivos, ele comete uma série de crimes. Ele espanca uma cafetina e seu assistente, depois ele sequestra uma garota num bordel e a mantém em cárcere privado. Outra personagem, que é o único identificado como um policial naquele cenário, é descrito como um assassino de mendigos famoso. Então a linha que separa os criminosos dos agentes da lei é quase imperceptível. Na cultura midiática e oficial dos anos de chumbo, esse era o exato oposto. Né? A ditadura gostava de mostrar a polícia como mantenedora da ordem. E algumas técnicas narrativas sugestivas do experimentalismo voltam com tudo aqui, quando o narrador resume os pensamentos do Mandrake. Eu cito: hipóteses imaginadas dentro do táxi. 1. Heloína dissera a verdade, Miriam não era mineira, roía unhas, fumava e portanto não era garota de F.A. 2. Heloína estava dizendo a mentira. E continua. Então essa é a mente do detetive funcionando de maneira sistemática e que se expressa graficamente na diagramação do livro. Algo que vimos em Lucia McCartney, quando a forma se adapta a outro tipo de mente. E além disso, o narrador deixa pequenas referências fugazes pelas quais podemos passar reto ou pesquisar. Elas fornecem informações que completam o quadro da vida do crime do Rio de Janeiro. Nenhuma delas é tão interessante quanto a críptica referência a Svigmidal Gisele Sérgio. Isso está solto na descrição da cafetina francesa espancada pelo Mandrake. Se a gente pesquisa, Svigmidal foi uma organização criminosa que trazia as mulheres judias polonesas para prostituí-las no Brasil e na Argentina. E dessa migração não oficial, mas relativamente robusta, de polonesas para a América do Sul, vêm os termos cafetão, que caftã era o tecido dos casacos dos traficantes de meninas, e vem o termo encrenca também, que em Yiddish é ein krank, uma doente, usado originalmente para se referir a mulheres com doenças venéreas. Então, ein krank, encrenca, virou uma gíria carioca nos anos 30 e entrou no léxico do português brasileiro. Então a gente tem pequenos presentes de erudição no texto do Rubem Fonseca que auxiliam na criação de quadros realistas e sórdidos também do que é a realidade social brasileira.
Para concluir, eu cito o Diniz. Não há em Lúcia McCartney a intencionalidade de romper com uma forma para dar nascimento a outra, a qual seria mais depurada ou mais próxima de um ideal a ser atingido. O que há basicamente é a recusa desse modus operandi intrinsecamente moderno pela instauração da fluidez do olhar pós-moderno. Não se trata, portanto, de aperfeiçoar a expressão literária de forma que o artista possa abarcar uma nova realidade e amplificar seus sentidos. Essa é a fórmula dos vanguardistas, dos modernistas, na verdade. Aqui se trata antes de sugerir quadros provisórios de uma realidade reconhecidamente estilhaçada e inabarcável. Ao mesmo tempo, quadros que são informativos, cheios de pérolas de erudição e até mesmo de disruptores da propaganda do Estado brasileiro naquela época. E tudo isso com um misto de humor e descaso por tipos sociais tradicionais da nossa literatura. Então, Rubem Fonseca jamais retratará donas de casa respeitosas ou desembargadores grão-finos se não for para aliá-los a alguma perversão ou algum ato criminoso absurdo. Seu mundo é o dos marginalizados e a sua linguagem sempre será vulgar. E essa fórmula marcou uma geração de cineastas, escritores e escritoras do Brasil, também contrários à respeitabilidade e ao pedantismo da geração dos anos 60. E a grande dificuldade, a maior delas talvez, é que Rubem Fonseca foi como Andy Warhol. São raras as suas entrevistas. Eu sugiro como desfecho que o mais perto de uma poetologia, uma reflexão do autor sobre sua própria criação, é um conto chamado Asterisco. E Asterisco pode ser resumido da seguinte forma. Você tem uma entrevista televisiva sendo retratada, a sala de controle da ficção pós-moderna de Fonseca está funcionando aí. E a personagem central é um diretor de teatro extremamente pedante, que tem o nome do filho do Fonseca, que também foi um diretor de teatro, e ele deixa inúmeras referências a grandes dramaturgos e diretores, como o Rubem Fonseca acaba fazendo nos seus contos gratuitamente. E a gente tem aqui uma estrutura esquemática semelhante ao do conto Lúcia McCartney. Os pensamentos sendo jogados de forma sistemática, não desenvolvido como prosa de fato. E o ponto central desse conto é a ficcionalização de uma obra sublime. Eu cito. Quando a Bell Telephone System publicou seu primeiro catálogo, o catálogo de telefone, no século XIX, ninguém percebeu as potencialidades dramáticas do empreendimento. Em 1956, John Gurice tentou levantar recursos para a representação de Yellow Pages, Looking for Something? No, I Found It. Que é o nome de uma peça, no caso. Heinrich Böttcher, de München, suicidou-se depois de anunciar que estava preparando a representação de Fernsprecherbücher. Isso ocorreu em 1950. Durante muitos anos, ninguém mais teve coragem de enfrentar a gigantesca complexidade do texto. E foi no Brasil que, por um jovem diretor chamado por muitos de louco, a grande obra acabou sendo levada à cena. Comentário: o mundo é colocado dentro do molde de nossas percepções. Eu arrebento o molde, entenderam? Eu chego no âmago do significado das coisas, livre dos parâmetros de tempo e espaço e das perplexidades neurofisiológicas. Eu arrebento o molde, entendem? Eu fecho a citação. Então esse é o diretor pedantesco, falando sobre sua obra pós-moderna absurda. E quando finalmente no conto é descrita a peça, ela é indescritível. E tem centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo. São cenas da vida das pessoas. E eu cito: as facetas estão todas à nossa frente, sob luzes coloridas subitamente alternadas por brancos e negros totais. Resolvi acompanhar uma das facetas, o que não foi coisa fácil, pois um determinado acontecimento que ocorre, digamos, no extremo esquerdo do palco, pode, sem mais nem menos, ter sua continuação no extremo direito, ou no centro, ou em cima, ou embaixo, etc, etc, etc. Como se fossem várias telas de televisão, cada uma mostrando uma coisa e alternando cenas, Isso é um multiperspectivismo absurdo que descreve o projeto de 18 volumes de contos de Rubem.